E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta. Meu nome é Caio Malheiro, sou professor da ETEC e hoje, pessoal, nós vamos continuar com as nossas aulas de Flutter, beleza? Hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para utilizar um componente bastante utilizado no mundo dos aplicativos, que é um componente chamado switch, beleza? Quem é o switch? O switch é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, deixei esse print aqui de uma que eu achei na internet para que vocês consigam identificar qual é o componente que a gente vai utilizar, que no caso é esse carinha aqui. Esse carinha, pessoal, ele é utilizado bastante para quando você deseja colocar que o usuário quer salvar ou não algum tipo de configuração, né? Se eu não me engano, até um tempo atrás o WhatsApp utilizava isso para você selecionar se você quisesse que as imagens fossem baixadas de maneira automaticamente das conversas, do seu WhatsApp, beleza? Então a gente vai criar vamos aprender a utilizar esse carinha aqui. Então vamos lá. Para começar, pessoal, eu já criei um projeto aqui. Esse meu projeto eu chamei de app underline suite V2, beleza? Ele já criou aqui para adiantar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deletar tudo que vem dentro do arquivo main. Vou excluir o arquivo de teste, que a gente já está acostumado. E agora, pessoal, vou começar a definir aqui o meu main. Então, para começar, eu vou definir o método void main. No void main, eu vou chamar um método runApp. Dentro do runApp, eu vou chamar um materialApp. Beleza? MaterialApp. Dentro do materialApp, eu vou definir que o home vai ser tela switch. Beleza? Então, eu já defini aqui a minha interface. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. E agora aqui embaixo eu vou digitar ST e vou escolher a opção Flutter Stateful. Né? Ó, pronto. E o nome, eu vou colocar esse nome aqui. Eita, deixa eu fazer de novo, deixa eu copiar esse cara aqui. Ctrl espaço, Flutter Stateful tal. E aqui eu coloco... Eita, o Visual Studio tá de rosca hoje. Pronto, colei, ele já vai atribuir para mim o nome em todos os lugares aqui. Bom, agora pessoal, o que eu vou fazer? Dentro do container, no caso, eu vou mudar para scaffold, porque eu quero colocar o antbar. E dentro do scaffold, nós vamos começar a definir a estrutura do nosso aplicativo. O nosso aplicativo ele vai ter um antbar. Então aqui a gente já sabe fazer o antbar. Opa, beleza? No antbar, eu vou colocar um título, que vai ter um text, e vou colocar aqui, exemplo, switch. Beleza? Então, bem simplesinho. Vou definir que o título vai ser no centro. Beleza? E e o background color dele, ó, background color, será colors.purple. Beleza? Vou colocar aqui roxo. Beleza. Feito isso agora, pessoal, eu vou definir o meu body do meu aplicativo, o meu corpo no meu scaffold. Né? Então, o que vai ter dentro do meu aplicativo? Então, para começar, pessoal, vou comentar com vocês que esse componente aqui, no caso, vou até tirar um print dele aqui, ó, um print do print, né? Vamos lá, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil da gente focar. Então, esse aplicativo, esse componente switch, pessoal, ele também trabalha da mesma forma do checkbox e do radial button. Eu tenho o switch sozinho, que é esse cara aqui, beleza? E eu tenho também o switch list tile, que é esse carinha aqui, ó. Lembra do checkbox list tile? Tá aqui no print do cara, ó. E qual que é a diferença? Esse cara aqui, usando o checkbox, o switch list tile, eu consigo criar uma lista de itens, no caso uma lista de switches, tá? Que tem essa aparência, esse layout melhor. No caso, o switch, você não consegue fazer muita coisa, né? Ele já fica dessa forma aqui, você só define um texto de maneira separada e de repente você consegue manipular ele aí quando você tiver poucos, né? Eu recomendo que você utilize esse switch list tile. Vamos fazer os dois para a gente poder entender e ver como funciona. O primeiro que eu vou fazer vai ser o switch normal. Então o que você vai fazer, pessoal? Para você criar um switch, você vai vir aqui, ó, vou colocar um container para não colocar o conteúdo no meio do nada, beleza? Dentro do container, eu vou criar uma coluna
beleza? Vou criar uma linha, uma row, beleza? Definir uma row. Lembra que quando eu trabalho com linhas, eu coloco um componente ao lado do outro. Agora eu vou colocar um children's e uma lista de widgets dentro da minha linha. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou definir o meu componente, né? O meu switch. Então eu coloco aqui switch, beleza? Abre e fecho. E dentro do switch, pessoal, o switch é muito fácil de trabalhar. Tá? Ó, você vai ter que definir algumas coisas que são bem parecidas com o checkbox. O primeiro é o valor. Então eu vou colocar aqui true. Se eu colocar o valor true, a hora que carregar a tela, pessoal, ele já vai vir como se tivesse acionado, ligado, né? Ele já vem como verdadeiro, que seria o estado de selecionado. Se eu colocasse falso, ele viria sem estar selecionado. Já já a gente vai testar, vocês vão entender. Beleza. Depois disso, pessoal, eu tenho que declarar também o onChanged, né? Que seria um método, o que eu quero que aconteça quando o usuário selecionar, quando ele for trocado. O que ele vai acontecer quando ele for trocado? Daí eu preciso passar obrigatoriamente uma variável do tipo valor, para que eu consiga controlar se ele foi selecionado ou não. Depois disso, ó, depois de ter feito isso daqui, eu vou definir um texto aqui fora, ó, vou colocar um text e vou colocar, por exemplo, vamos colocar salvar imagens automaticamente, por exemplo, automaticamente, beleza, pronto. Vou salvar, ó, Ctrl S para salvar. Eu já estou rodando um emulador aqui do Genymotion, beleza? Então eu vou apertar a tecla F5 e ele já vai rodar aqui no meu emulador. Então, repara, pessoal, que eu quero que vocês, prestem bastante atenção no layout de como vai ficar esse switch. Eu vou dar um pause no vídeo porque esse processo, como ele vai rodar pela primeira vez, ele pode demorar alguns minutos, né? Então eu vou dar um pause, a hora que ele voltar aqui eu volto com ele na tela, beleza? Fica aí, não sai daí não e tchau! Bom pessoal, voltando aqui, ó, depois de muito tempo carregou o meu emulador aqui, então olha que legal, só de fazer esse código aqui, que a gente colocou um switch, olha como ele apareceu pra gente aqui. Ele aparece esse texto aqui na frente, beleza? Ó, esse texto, que na verdade é esse componente aqui, e o switch, que é esse carinha aqui. Por enquanto eu não consigo mudar o estado dele, porque para que eu consiga mudar o estado dele, eu preciso manipular ele através do setState, né? Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Tá. Primeira pergunta, como que eu faço para verificar se o usuário selecionou ou não esse componente? Ele funciona, pessoal, exatamente igual a um checkbox, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, ó. Vou vir aqui em cima, antes do override aqui, e vou criar uma variável do tipo booleana chamada escolha usuário, beleza? E eu vou falar que essa variável vai começar com false. Eu fazendo isso e eu copiando essa variável e colocando aqui no lugar do true, se eu salvar, se eu der um Ctrl S, ele já vai fazer um refresh e olha que legal. Automaticamente ele já vai ficar falso, beleza? Por quê? Porque a variável ela é booleana e o valor que está armazenado dentro dela está como falso. Beleza, agora como que eu faço para verificar se o usuário selecionou ou não? Dentro dessa função aqui do onChange, eu faço o seguinte, eu coloco set state, ó, dei um enter, beleza, ele já preencheu, e vou falar que a escolha do usuário é igual a valor, beleza? Que é essa variável aqui que ele recebe quando você seleciona o switch. Vou salvar, Ctrl S para salvar, e agora se eu rodar, se eu for lá no meu emulador, eu consigo trocar e manipular o meu componente aqui, beleza? Então reparem que é muito simples, pessoal. E o legal, pessoal, que eu poderia, sei lá, fazer um botão, né? Eu poderia vir aqui fazer um raise button, né? E dentro desse raise button eu poderia definir o seguinte, ó. Então, olha que legal. Eu vou definir aqui o filho dele, que vai ser um texto. Então, texto. E vou colocar aqui salvar. Beleza, ó.
salvar. Dentro desse texto, eu vou colocar um style e um text style para poder mudar a cor, a formatação do meu texto. Então eu só vou colocar o color, tá? Ó, vou colocar o color, colors.white para ficar branco, beleza? Vou colocar aqui um color para o meu botão, que vai ser colors.purple, beleza? Coloquei aqui. E vou declarar o onPresent, né? O onPresent eu vou colocar aqui uma função anônima. Se eu dar um Ctrl S para salvar, eu já tenho um botão aqui, beleza? Para ficar melhor, agora eu vou trocar de row para coluna, beleza? Eu vou colocar coluna, vou salvar. Agora os componentes vão ficar um abaixo do outro. Então olha que legal. O usuário seleciona aqui e aperta no botão salvar. No botão salvar, pessoal, eu vou mandar o seguinte, ó, eu poderia fazer muita coisa, poderia mandar salvar no banco de dados, fazer alguma verificação com if e assim por diante. Eu simplesmente vou clicar vou digitar um print e vou colocar aqui, ó, o valor, vou colocar escolha do usuário, dois pontos, espaço, mais para concatenar, e vou colocar a variável escolha usuário.toString para ele converter para string. Lembrando que o print, pessoal, ele exibe aqui no console. Então, olha que legal. Ctrl S para salvar. Agora eu vou selecionar e vou apertar no botão. Feito isso, opa, deu algum, ó, escolha do usuário, ó, true. Tá vendo que legal? Ele deu alguns erros aqui, mas vamos dar uma olhada aqui para ver se está funcionando certinho. Ó. Então, deixa eu limpar esse console. Vou clicar aqui, clicou, ó, escolha do usuário falso. Por quê? Porque não está selecionado. Se eu clicar novamente, clicar aqui, escolha do usuário true. Sabendo disso, eu poderia fazer um if aqui. Poderia fazer um if. If, se a escolha do usuário for true, faz uma coisa. Se for falso, faz outra coisa. Beleza? Então, é bem simples, pessoal. Bem simples mesmo. Se eu tivesse mais de um switch, mesma coisa. Eu crio uma variável para armazenar o valor de cada switch. Beleza? Então, esse é o nosso componente switch. Agora, olha que interessante, pessoal. Se eu chegar aqui no switch e colocar list_tail, né, list_tail, vou tirar esse texto daqui e vou colocar aqui, ó, título, coloco ele aqui, beleza? Ó, coloco aqui. Daí eu vou salvar, Ctrl S para salvar. Olha como ele já aparece melhor, tá vendo? Ó? Simples fato de você colocar esse switch list_tail, ele já aparece como uma lista de switches, né? Então, olha que legal. Eu posso até vir aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui agora, vamos colocar, ao invés de salvar imagens automaticamente, vamos colocar desativar notificações, por exemplo. Beleza, como eu tenho 2 agora, eu preciso vir aqui, criar uma nova variável. Ó. Então, vou criar mais uma variável, vou colocar aqui escolha notifica. Beleza? Vou colocar ela como falso. Ctrl C, venho para cá, coloco aqui escolha Ctrl V, vou salvar. E agora, olha que interessante, eu tenho 2 itens, né? Inclusive, eu não preciso clicar em cima dele, eu posso clicar dentro desse ícone aqui, beleza? Olha, eu consigo trabalhar dessa forma. É legal, pessoal, usando o switch list_tail, você tem mais opções, né? Ó, você pode utilizar o Active Color, vou colocar aqui, ó, colors.purple. Purple, olha lá. Eu posso colocar também um subtítulo. Vamos colocar um outro text aqui, ó. Vou colocar aqui, escolha uma opção. Olha lá, aparece aqui. E eu posso também colocar um ícone. Lembra do ícone? O ícone. Vamos pegar o ícone que esse cara está utilizando aqui, ó. Ó, ele está utilizando o icons.direction bus, né? Ó, então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar um secondary, beleza? Ó, esse secondary aqui e colocar icon, beleza? Colocar aqui icons.direction bus. Vou salvar. Rodou. Olha que legal, né? Então,
Esse switch list tail, pessoal, ele é muito mais interessante do que você trabalhar com simplesmente um switch, beleza? Que é uma lista de switches. Quando você for trabalhar com vários, você pode utilizar o switch list tail. Quando você for trabalhar com um, você pode utilizar somente o switch. Beleza, pessoal? Então repare, pessoal, que é exatamente igual ao radio button, igual ao checkbox. E agora nós temos o switch aqui, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, eu quero que vocês tentem fazer este mesmo exemplo que eu fiz aqui, beleza? Ó, esse mesmo exemplo que a gente fez aqui, para a gente colocar mais um componente aí na nossa caixinha de ferramentas para a gente criar os nossos apps, beleza? Pessoal, qualquer dúvida vocês postem aí nos comentários desse vídeo ou para os alunos da ETEC, basta chamar a gente no Teams lá que eu ajudo vocês, beleza? Então, lembrando que se você gostou desse conteúdo, clique no botão aí para curtir esse conteúdo e compartilhe aí com quem você acha legal aí sobre um amigo seu que estuda desenvolvimento mobile também, beleza? Forte abraço, vejo vocês na próxima aula e até mais. Fui!